Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A realização só acontece após a declaração. Andamos à luz de nosso testemunho. A palavra se torna real somente quando confessamos sua realidade. Satanás teme o nosso testemunho. Se você declarar algo com a sua boca, causará uma reação em seu espírito ou coração. Declaramos que estamos em Cristo e depois agimos segundo a nossa confissão. Se declaramos os nossos medos, eles nos dominam. Se declaramos o domínio da doença, ela toma posse de nossos corpos mais plenamente. Se declaramos a nossa liberdade, que o Filho nos libertou, Deus torna essa confissão realidade. Quando percebemos que Jesus enfrentou a derrota e a venceu, e ousamos fazer essa confissão, a derrota e o fracasso perdem o domínio sobre nós. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé transporta o coração da derrota para a vitória. Quando declaramos sua palavra, ele zela para cumpri-la, mas não há ação da parte de Deus sem a nossa confissão. O cristianismo é chamado a grande confissão. Em Hebreus 3:1 está escrito: fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 4:14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Qual é a declaração a que devemos nos apegar com toda a firmeza? Que nele temos perfeita redenção. Em Colossenses 1:13-14 lemos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa redenção jamais se torna uma realidade, a menos que a confessemos. Poucos parecem entender esse fato. Em face de aparente derrota, confessamos nossa redenção e livramento, e isso se torna uma realidade. Nós não pedimos a redenção, agradecemos a Deus por ela. Essa redenção foi concedida de acordo com 1 Pedro 1:18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso não é uma promessa, é um fato. Em Efésios, capítulo 2, verso 10, declaramos que somos nova criação, criados em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em 2 Coríntios 5, 17 e 18, ousamos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabemos que não somente fomos redimidos e feitos novas criaturas, mas também fomos reconciliados. Ousamos confessar isso perante o mundo. Confessamos nossa redenção,
pela qual fomos tirados da mão de Satanás, que é incapaz de colocar doença em nós e nos manter em cativeiro. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra aqui é logos. Eles venceram o adversário por causa do sangue do Cordeiro e por causa do logos que estava em seu testemunho. Eles descansaram na integridade da palavra. Ousaram confessar que o que Deus diz é verdade. Em Romanos 4:25 está escrito: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ouse declarar que isso é verdade agora. Confesse sua justiça em Cristo. Somos agora a justiça de Deus em Cristo. Ousamos declarar isso diante do mundo. Ousamos confessar que Deus, o próprio Deus, se tornou nossa justiça. Romanos 3:26. Por meio do novo nascimento e do Espírito, nos tornamos justiça de Deus nele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Essa é a declaração do próprio Deus, de quem somos agora, não do que queremos ser, mas do que Deus já nos tornou. 1 Pedro 2:24 declara que fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A obra está completa. Não é um problema de alcançar a cura, nem um problema de fé. É um problema de integridade da palavra de Deus. Podemos confiar nessa palavra? Jeremias 1:12 diz: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nossa confissão deve ser uma confissão da absoluta fidelidade da palavra, de sua obra completa e da realidade de nosso relacionamento como filhos e filhas. As nossas palavras determinam a nossa fé. As nossas palavras são a nossa confissão. Se continuamente eu confessar necessidade, é porque creio na necessidade. Minha confissão certamente se tornará realidade. Confesso as coisas em que creio. Se eu creio no fracasso e na fraqueza, é isso que vou confessar. Viverei ao nível da minha confissão. Se eu ousar dizer que o Salmo 34:10 é verdade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, e me posicionar na minha confissão, Deus me fará todo o bem que confessei. O Salmo 84:11-12 diz: não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ouso declarar Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é orientação. É não somente livramento de adversidades, mas orientação para andar na sua vontade, nos caminhos de abundância. Filipenses 4:19 passa a ser a canção do meu coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que declaração é essa? O coração se enche de força. Em Isaías 54:17 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Deus se comprometeu a ficar do lado dos seus e protegê-los. Ele não pode falhar. No Salmo 118:6 vemos: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa de Deus, e ouso confessá-la perante o mundo. Que declaração é essa? Deus me diz pessoalmente: não tema, filho, estou com você. Não se assuste, eu sou o seu Deus. Ele era o Deus de Israel. Você se lembra do que aconteceu ao Faraó, ao Egito e aos filisteus? Êxodo 14:21-31, 1 Samuel 14. Você se lembra do que aconteceu a todas as nações que puseram as mãos em Israel enquanto eles guardavam a aliança? Em 1 Crônicas 16:22 está escrito: não maltratem os meus ungidos. Ele cuidará de nós, assim como cuidou deles. Ele será o nosso protetor e refúgio. Jesus disse que a fé venceria. A fé venceu. Somos testemunhas dessa realidade tremenda. A Bíblia é a confissão de Deus. Quanto mais eu a leio, mais essa grande verdade ofusca tudo, de Gênesis a Apocalipse. É uma confissão contínua de sua grandeza, capacidade, poder, amor e de seu grande coração de Pai. À medida que você vê Jesus nos 4 evangelhos, ele está continuamente fazendo confissões. Ele é o supremo pastor. Ele é a luz do mundo. Em João 10:11 está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11:25 vemos: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 6:35, eu sou o pão da vida. Essas são confissões tremendas. Em João 10:29 está escrito: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A confissão de Jesus o levou direto ao Calvário. João 5:18 diz: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. As declarações corajosas de homens ao longo das eras nos deram os nossos mártires. A fé dá coragem à confissão, e a confissão dá ousadia à fé. Sua declaração o fortifica, dá a você o seu lugar, define sua posição. Sabemos o que você é. Se você ficar em silêncio, não podemos colocá-lo em posição. A declaração o cura ou o mantém doente,
Por sua declaração, você está salvo ou perdido? Por sua declaração, você tem abundância ou falta? Por sua declaração, você é fraco ou forte? Você é o que confessa com os seus lábios e o que crê no seu coração. A sua declaração de fracasso o mantém na esfera do fracasso. A sua declaração da capacidade de Deus em sua situação põe você no alto. Provérbios 6:2 adverte: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ficamos presos em nossa declaração ou somos liberados pelas palavras de nossa confissão? Faça a sua declaração sintonizar-se com a palavra de Deus. Ela não irá sintonizar-se com o conhecimento dos sentidos. Não tente fazer isso. O conhecimento dos sentidos chama essa confissão de presunção ou fanatismo, mas Deus a chama de fé e a honra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus fez tudo o que pode ser feito por nós. Ele diz que a sua redenção é completa. Você confessa que ela está terminada, assumindo seu lugar, chamando a você mesmo pelo nome que ele lhe chama, tomando posse de tudo que a palavra diz que é seu. Você agora declara que tudo o que Deus falou a seu respeito é verdade. Em João 8:32 e 36 está escrito: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A verdade irá libertá-lo. Você declara que quem o Filho libertou é livre de verdade, que o pecado não pode mais dominá-lo, que a doença e a enfermidade não podem mais dominar você. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, ou não será senhor de vocês. A preocupação e a ansiedade não podem dominar você. O domínio de Satanás está terminado. Você está completo nele. Pouco de nós percebemos o poder da palavra dele em nossos lábios. Ele disse em Marcos 16:18 que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. João 14:13 afirma: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Atos 3 aborda a história do nome nos lábios de Pedro. Ele disse: olhe para nós, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Se você não usar o nome não pode fazer nada. Se você usar o nome, será como o nome do Pai nos lábios de Jesus. Em Atos 4:18 ao 37, somos lembrados de como o lugar foi abalado por causa do nome de Jesus. O verso 18 diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O nome nos lábios deles abalou Jerusalém desde os alicerces. Em Atos 16 ao 18, mostra o poder no nome nos lábios de Paulo. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Ela foi curada e liberta. Em João 15:7 está escrito: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra em seus lábios não somente liberta você, mas liberta a outros. A palavra em seus lábios cura os doentes. A palavra em seus lábios cria fé nos corações daqueles que o ouvirem.
A palavra em seus lábios muda a vida de pessoas à medida que o ouvirem. A própria vida de Deus está nessas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Nos lábios de amor e fé, toda palavra é cheia de Deus. Nossa conversa diária é a grande confissão. Confessamos Cristo diante do mundo, confessamos a plenitude de sua graça, confessamos a integridade da revelação. Nossa primeira confissão é Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Temos achado a perfeita redenção e nós a confessamos ao mundo. Em Atos 10:36, Pedro diz: Jesus Cristo, Senhor de todos. Como isso emociona o coração! Ele é o Senhor dos três mundos, céu, terra e inferno. Todo joelho se dobrará a esse nome. Com alegria, confessamos o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jeremias 16:19 afirma: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo ao mundo: o Senhor Jesus é a minha provisão. Ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. Há um grave perigo em fazer uma confissão errada, uma declaração errada. Declaramos nossos medos e dúvidas. Isso dá a Satanás o domínio. Declaramos nossa doença e essa confissão amarra a nossa vontade como um cativo e nos mantém em total escravidão. Declaramos necessidade e falta de dinheiro e a necessidade vem como um homem armado e nos prende em cativeiro. Declaramos falta de capacidade diante do fato que Deus disse ser a força da nossa vida. Essas confissões de fracasso expulsam o Pai e deixam Satanás entrar. Dão a ele o direito de ir e vir. Essas confissões repudiam a palavra de Deus e honram a Satanás. O que devemos declarar? Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não está mais com medo e confessa isso. João 10:29. Meu Pai é maior do que todos. As nossas palavras nos aprisionam ou nos libertam. Elas nos colocam em cativeiro, tirando a nossa liberdade em Cristo. Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. É nesse momento que as palavras entram em guerra com a palavra de Deus. Certo dia, uma mulher veio falar comigo. Ela disse: Senhor Kenyon, tenho orado, mas não obtenho nenhum livramento. A palavra dela contradizia a palavra de Deus. Apenas diz: se você pedir qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele dará. Marcos 16, 17 e 18 afirma: os que crerem imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ela repudiara isso, negara que a palavra era verdade. As palavras daquela mulher estavam guerreando contra a palavra de Deus. Inconscientemente, ela havia assumido uma atitude mental que era contrária à palavra. Ela não tinha intenção, mas havia feito isso. A própria atitude dela a mantinha em cativeiro. À medida que eu falava com ela, pude ver que não estava recebendo o que eu dizia. Quando orei, ela foi liberta da dor, mas a queixa não abandonou sua voz. Não havia confissão de vitória em seus lábios. Há também o perigo de uma confissão intelectual, um mero assentimento mental.
O assentimento mental reconhece a fidedignidade da palavra, mas nunca age com base nela. Essa confissão é, sim, claro, a cura na palavra, a salvação e livramento na palavra, mas a fé, por outro lado, confessa alegremente a vitória. Sua alegria é uma celebração, é um triunfo sobre os sentidos e o que eles dizem. A fé dá uma sensação de segurança, de certeza plena, de quietude. E quando isso irrompe em confissão, se torna realidade. O coração deve estar enraizado e fundamentado na palavra e no amor. Atos 19:20 diz, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A fé é simplesmente a palavra prevalecendo contra as evidências dos sentidos. Atos 20:32 ilustra isso de forma contundente. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a palavra que sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra da sua graça que edifica a fé no coração do crente. A confissão de Jesus exige atenção mais cuidadosa. Em João 5:19 e 20, há 10 declarações de Jesus, todas elas o colocam na posição de divindade. Leia-as cuidadosamente, destaque-as em sua Bíblia. João 5:43 diz, eu vim em nome de meu Pai. João 5:46 afirma, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Em João 6:35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é uma tremenda confissão. Em João 6:47-51, ele fala, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 7:29 está escrito, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Em João 8:29 ele diz, sempre faço o que lhe agrada. Em João 10:10 temos, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um. Em João 11:25 Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas são algumas de suas declarações. Será que nós ousamos confessar o que somos em Cristo e o que temos em Cristo? Ousamos declarar João 1:16? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Recebemos sua plenitude, mas isso não nos serviu de nada, porque falhamos em traduzi-la em uma confissão. Todo crente sabe que Deus levou suas doenças em Jesus. No entanto, tem medo de fazer a confissão e agir com base na palavra. Esse medo vem do adversário. Mostra que temos mais confiança no adversário do que na palavra de Deus. Declaramos que o que ele diz é verdade. Então, demonstramos isso em nossa vida diária. Não há confissão na vida de muitas pessoas. Há muita oração, mas nenhuma confissão de que a palavra é verdade. Não é de oração que muitos precisam, mas da confissão da palavra. Não quero dizer confissão de pecado. Uma mulher disse recentemente, depois de eu ter orado e explicado a palavra, você vai continuar orando por minha saúde, não vai? A sua declaração foi de que a palavra era mentira. Você deve confessar que é capaz de fazer o que Deus diz que você é capaz, que você
é o que a palavra diz que é. Ele diz que você é uma nova criação, criado em Cristo Jesus. Ele diz que você é mais que vencedor, que você é vitorioso. Ele o fez para ser filho ou filha do Todo-Poderoso, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você pode fazer todas as coisas naquele que é a sua força. Filipenses 4,13. O que ele diz que eu posso fazer, declaro que posso fazer. O que ele diz que eu sou, declaro que eu sou. Faço minha confissão corajosamente. Você faz sua confissão. Deus é meu Pai. Sou seu filho. Como filho, faço parte de sua família e estou assumindo o meu lugar. Estou fazendo o meu papel. Estou em Cristo. Cristo está em mim. Você se lembra que o Pai será para você o que você declarar que Ele é. Se a oração não for respondida, apegue-se com firmeza à sua declaração. Se o nome de Jesus não lhe der livramento instantâneo, apegue-se com firmeza à sua confissão. Se o dinheiro não chegar, fique firme em sua declaração. Lucas 1,37 afirma: pois nada é impossível para Deus. Isaías 55,11 diz: a palavra deve cumprir a vontade do Pai. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Há um perigo em orar e depois voltar para a mesma oração. Quando você ora por alguma necessidade e declara que a necessidade ainda não foi suprida, você repudia sua oração, mas a oração é respondida. A palavra de Deus é real. Não anule a palavra por meio de uma declaração negativa. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não estou doente, porque o meu Senhor cura todas as minhas doenças. Salmo 103:3. Não estou preso, porque o Filho me libertou. João 8:36. Não sou derrotado, porque sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Não sou fraco, porque o Senhor dá força ao seu povo. Salmo 29:11. Não estou sem poder, porque mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Não estou sem paz, porque, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não tenho falta de nada, porque não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Não sou dominado por nenhuma obra maligna, porque o Senhor me livrará de toda obra maligna. 2 Timóteo 4:18. Não tenho medo de nenhuma praga, porque nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmo 91:10. Não estou fugindo do diabo, porque estou resistindo ao diabo, e ele está fugindo de mim. Tiago 4:7. Não estou sem despertamento diário, porque aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Não estou acorrentado pelo pecado, por demônios ou pelo medo. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel 6:16. Não estou perdendo a batalha, porque o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se.
Êxodo 14:14. Não estou sem alegria, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Não falharei em ver a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Não sou oprimido por cuidados, necessidades ou problemas. Estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. O segredo dessa mensagem é declarar em alta voz cada afirmação. Torne-a pessoal. Então você será um dos usados por Deus, um cristão invencível que realmente faz as coisas acontecerem por meio de Cristo que habita em você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, ele se compromete a cumprir. Posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Marcos 16:17-18. Sou capaz de fazer isso, e em seu nome posso expulsar demônios e ministrar cura aos doentes. O Salmo 37:4 afirma: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Posso conseguir os desejos do meu coração, porque estou me deleitando no Senhor. Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Posso testemunhar com poder, porque tenho o Espírito Santo em minha vida. Isaías 53:5 fala: pelas suas feridas fomos curados. Posso obter cura e saúde, porque pelas suas feridas sou curado. Em João 13:34 lemos: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Sou capaz de amar os outros como Jesus me amou, porque o seu amor está derramado em meu coração. Eu amo com o amor de Jesus. Em 1 Coríntios 1:30 está escrito: Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Posso ter sabedoria divina em cada crise, porque o próprio Cristo é a minha sabedoria. Provérbios 28:1 aponta: os justos são corajosos como o leão. Posso ter a coragem de um leão, porque fui justificado com a justiça de Jesus. Romanos 10:10, 2 Coríntios 5:21. Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Posso fazer proezas, porque conheço o meu Deus, que me dá forças. Em 2 Pedro 1:3, vemos: seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Posso desfrutar de tudo que é necessário para a vida e a piedade, e posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aleluia! Demorou bastante para que eu conseguisse enxergar essa verdade. Depois que a enxerguei e pensei tê-la entendido, eu ainda não era capaz de agir com base nela. O cristianismo é chamado a grande confissão. A lei dessa declaração é que eu confesso ter alguma coisa antes de conscientemente possuí-la. Romanos 10:9-10 apresenta a lei para a entrada na família de fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja, com o coração o homem crê que Jesus é sua justiça e com os lábios faz confissão de sua salvação. Observe que a confissão dos lábios vem antes de Deus agir sobre nossos espíritos e recriá-los. Eu digo: Jesus morreu por meus pecados, segundo as Escrituras, e eu agora o reconheço como meu Senhor. Eu sei que no momento em que o reconheço como meu Senhor, tenho a vida eterna.
Não posso ter a vida eterna, a menos que declare que a tenho. Declaro que tenho a salvação antes de Deus agir e me recriar. A mesma coisa é verdade a respeito da cura. Declaro que pelas suas feridas sou curado e a doença ainda está em meu corpo. Digo, certamente ele tomou minhas doenças e levou minhas dores, e eu venho para reconhecê-lo como aquele que foi ferido e oprimido de Deus por minhas enfermidades. E agora sei que pelas suas feridas fui curado. Aleluia! Faço a declaração de que pelas suas feridas fui curado. A doença e seus sintomas podem não sair do meu corpo imediatamente, mas eu me apego com firmeza à minha confissão. Sei que o que Deus disse, Ele é capaz de cumprir. Sei que fui curado, porque Ele disse que eu fui curado. Não faz diferença se os sintomas ainda estão em meu corpo. Rio deles e, no nome de Jesus, ordeno ao autor da doença que saia do meu corpo. Ele está derrotado e eu sou vitorioso. Aprendi a lei que diz, quando e somente quando, declaro corajosamente, tomo posse, faço meus lábios cumprirem o trabalho deles, dou a palavra o lugar devido. Deus falou e eu me posiciono com a palavra. Se me posiciono ao lado da enfermidade e da dor, não haverá cura para mim, mas eu fico do lado da palavra e repudio a doença e a enfermidade. A minha declaração me dá a posse. Quero que você atente para este fato. A fé é comandada pela nossa confissão. Se eu digo que tenho orado e estou esperando que Deus me cure, repudiei a minha cura. A minha declaração deve ser a seguinte: a palavra declara que fui curado e agradeço e louvo ao Pai por isso, porque é um fato. Lembre-se de Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a oração deve ser feita com ações de graças? Com isso, digo que eu sei que já está tudo feito. Eu pedi algo, já o obtive, e por isso eu agradeço o Pai pela oração respondida. O verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o meu coração. Não estou mais preocupado, eu já alcancei a bênção, não vou conseguir o dinheiro que preciso, eu já tenho, é tão real como se já tivesse na minha carteira, não vou conseguir a minha cura, já tenho minha cura porque tenho a palavra de Deus e o meu coração está cheio de êxtase. A sua declaração resolve o problema. Uma declaração errada impede a ação do Espírito em seu corpo. Uma declaração neutra é incredulidade. É tão ruim quanto uma declaração negativa. É a declaração positiva, clara e direta que vence. Sei em quem tenho crido. Sei que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Sei que Ele guarda a sua palavra para cumpri-la. Essas são confissões de um vencedor. Quero que você observe diversos fatos a respeito da declaração entre a declaração e fé. A sua declaração é a sua fé. Se for uma declaração neutra, você tem uma fé neutra. Se for uma declaração negativa, a incredulidade está dominando o seu espírito. A incredulidade cresce com a declaração negativa. Uma confissão de fracasso entroniza o fracasso. Se eu declaro fraqueza, a fraqueza me domina. Se declaro minha doença, estou preso a ela. Essas declarações negativas são um reconhecimento do domínio de Satanás no tabernáculo de Deus. O seu espírito sempre responde à sua declaração. A fé não é um produto da razão, mas do espírito recriado. Quando você nasceu de novo, recebeu a natureza do Deus Pai. Essa natureza cresce em você por meio de sua ação com base na palavra
e de sua declaração do domínio perfeito do Pai em seu corpo, ela faz com que o seu espírito cresça em graça e poder. Lembre-se de que a sua declaração é sua atitude presente para com o Pai. Em algumas duras provações que possam vir a você, sua declaração estará na espera da fé ou da incredulidade. Sua confissão honra ao Pai ou a Satanás. Dá a Satanás ou a palavra o domínio de sua vida. Agora você consegue enxergar o valor de se apegar-se com firmeza à sua confissão. Sua declaração faz de você um vencedor ou um derrotado. Você se levanta ou cai ao nível de sua declaração. Aprenda a apegar-se firmemente à sua declaração nos momentos difíceis. João 8,36 diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Filho o libertou. Agora permaneça firme nessa liberdade. Gálatas 5:1 é de vital importância para todo crente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. O momento de fazer sua confissão é quando Satanás o ataca. Você sente a dor chegando ao seu corpo. Você a repudia. Você ordena-lhe que saia em nome de Jesus. Romanos 8:31-37 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? O seu Pai é por você. A doença não pode derrotá-lo, nem o causador da doença. As circunstâncias não podem dominar você, porque o Pai e Jesus são maiores do que qualquer circunstância. Você aprendeu a se alegrar em sua contínua vitória, qualquer que seja a circunstância ou condição em que você esteja. Você sabe que 1 João 4,4 é verdade. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Observe quem você é. Você é de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi gerado por Ele. E da vontade dele você veio a existir por meio da palavra. O restante do versículo diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13 tem sido a minha vitória muitas e muitas vezes. Agora, abra em Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você deve reconhecer esse fato. Tudo é seu pela declaração, ou tudo está perdido por uma declaração negativa. Você alcança o melhor que Deus tem pela sua declaração. O segredo da fé é o segredo da declaração. A fé se apega à confissão de que a pessoa tem aquilo que deseja antes de obter de fato. A fé do conhecimento dos sentidos declara que a pessoa está curada somente quando a dor vai embora e o inchaço diminui. Na verdade, não há fé nenhuma nisso. A fé declara que você está curado enquanto a dor ainda está arruinando seu corpo. Vou declarar novamente: a posse vem com a declaração. A posse permanece com a declaração contínua. Você confessa o que tem e agradece ao Pai por isso. Depois vem a concretização. Lembre-se, a confissão com ação de graça sempre traz a concretização. A declaração é a melodia da fé. A declaração antes da concretização é tolice aos olhos do conhecimento que vem dos sentidos. A fé de Abraão era contrária às evidências dos sentidos. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus, sabendo que o que Deus prometera cumpriria. O conhecimento dos sentidos não tem fé verdadeira na palavra. João 17:23 diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui estão algumas boas confissões. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você diz isso diante do fato de que a necessidade tem sido seu Senhor. Um novo mestre assumiu o reinado e você sussurra suavemente no início:
o Senhor é o meu pastor, depois diz um pouco mais forte, você continua repetindo até que isso o domine. Quando isso se tornar verdade em sua vida, você nunca dirá novamente, preciso ou tenho falta. Em vez disso, você dirá, eu tenho, aleluia. O que crê tem, crer é ter. Você sussurra, o meu Pai é maior do que todos. Que confissão é essa? O meu Pai é maior do que a necessidade, maior do que a enfermidade, maior do que a fraqueza, maior do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Depois você diz com confiança intencional, Deus é a força da minha vida, de quem terei medo? Deus é a minha força. Quanta força eu tenho? Deus é a medida dela. Há dois tipos de afirmações que quero que observe. Primeiro, a afirmação que não tem nada como base, a não ser a minha própria vontade de que se cumpra. É baseada na filosofia que deriva do conhecimento dos sentidos. Esse conhecimento dos sentidos é um produto da minha própria mente. Quando se trata de pecado, nego a existência dele. Quando se trata de doença, nego a existência da doença. Vemos isso na ciência cristã. Se é um problema de honrar um compromisso financeiro, afirmo com todas as minhas forças que tenho a capacidade de fazê-lo. Tudo que tenho para cumprir essas afirmações é algo que eu sou ou tenho em mim mesmo. A palavra de Deus não tem espaço nessa afirmação. Não posso dizer que maior sou eu do que a doença ou maior sou eu do que a necessidade e, consequentemente, essa afirmação passa a ser um fracasso. O segundo tipo de afirmação tem como base a palavra de Deus. A palavra diz, se Deus é por você, quem será contra você? Sei que Ele é por mim. Sei que essa doença que foi colocada em mim foi derrotada, porque na verdade foi colocada sobre Cristo e pelas suas feridas fui curado. Essa afirmação é baseada na palavra de Deus, a palavra que vive e subsiste e não pode ser anulada. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Veja a imensa diferença entre uma afirmação baseada em sua própria vontade ou filosofia e uma afirmação endossada pelo próprio Deus. Afirmações baseadas na filosofia do conhecimento dos sentidos têm tanto valor ou capacidade de se tornar realidade quanto o que há na vontade e na mente daquele que faz a afirmação, mas afirmações baseadas na palavra viva têm Deus endossando-a para realizá-la. Algumas coisas que não são fé. Reivindicar as promessas não é fé. A fé já as tem. A reivindicação prova que a pessoa ainda não tomou posse. É a incredulidade tentando se passar por fé. Enquanto a pessoa estiver tentando alcançar algo, a fé ainda não agiu. A fé diz, obrigado, Pai. A fé tem, a fé chegou. A fé para de orar e começa a louvar. Observe atentamente. A dúvida diz, reivindico as promessas. Estou tomando posse das promessas. Essa é a linguagem da dúvida. A incredulidade cita a palavra, mas não age com base nela. Chamo isso de aprovação mental. Lembro-me do passado, quando costumávamos rogar as promessas e reivindicá-las como nossas. Não sabíamos que até as expressões que falávamos cheiravam a incredulidade. Veja, acreditar é simplesmente agir com base na palavra. Agimos com base na palavra, assim como agiríamos com base na palavra de uma pessoa amada. Agimos com base na palavra porque sabemos que ela é verdade. Não tentamos crer nela, não pedimos fé, simplesmente agimos com base nela. Um dia, alguém me disse, estou tentando tornar a palavra verdade. Respondi, não vejo por que você precise fazer isso, porque ela sempre foi verdade. As pessoas não conhecem a palavra, a menos que comecem a praticá-la,
e a deixar que viva nelas. Podem ter se sentado aos pés dos melhores professores ou pregadores do país durante anos, porém isso nunca se tornou parte da vida delas. Usar a palavra na sua vida diária é o segredo da fé. A palavra de Deus permanece em você e permite que ele se expresse por meio de você. Você extrai a seiva da videira, sabedoria, amor e capacidade. Você nunca fica sem recursos. A palavra é o mestre falando a você. Quando você age por meio da palavra, está agindo em uníssono com ele. Você e ele estão levantando a carga juntos. Ele está comungando com você, compartilhando com você. Você está compartilhando da capacidade e força dele. Agora você pode entender que a fé nada mais é do que agir com base na palavra. Chega de fórmulas com base no conhecimento dos sentidos. Agora estamos andando com ele, percebendo que a capacidade dele também é nossa. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Palavras de louvor glorificam o Senhor. Eu serei um adorador ousado, um adorador que louva o Senhor. Minha resolução: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, 1. Como adorador, exalto o Senhor, não tanto pelas bênçãos que recebo, mas engrandeço o maravilhoso benfeitor que ele é. Palavras proferidas em harmonia com a palavra de Deus também operam maravilhas. Minha conversa será correta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Palavras de declaração da palavra de Deus de fato operam maravilhas. A minha confissão sempre precede minha posse. A palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Ouso dizer exatamente o que Deus diz em sua palavra. Concordo com Deus, falando sua palavra em todas as circunstâncias. Como posso falar de doença quando a Bíblia diz: pelas suas feridas fomos curados? Isaías 53, 5. Como posso falar de fraqueza quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu forte refúgio? Salmo 27, 1. Como posso falar de derrota quando a Bíblia diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou? Romanos 8, 37. Como posso falar de necessidade quando a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades? Filipenses 4:19. Como posso falar de prisão quando a Bíblia diz: o Filho me libertou? João 8:36. Quando falo o que é certo, Deus manifesta a mim os benefícios de sua grande salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Com a minha boca faço confissão para a salvação, que inclui cura, livramento e toda a bênção espiritual e física providenciada por nós em Cristo. Pelas palavras eu venço a Satanás. Apocalipse 12:11. Sei também que as palavras podem operar graves erros. A maioria de nossos problemas é causado pela língua. Provérbios 21, 23. Uma declaração negativa precede a posse de coisas ruins. Provérbios 6, 2. Com a boca se faz declaração de doença, derrota, escravidão, fraqueza, falta e fracasso. Recuso-me a ter uma declaração ruim. Minhas palavras operam maravilhas, palavras de louvor,
palavras que declaram a palavra de Deus, palavras de corajosa autoridade, expulsando o poder satânico, palavras de cânticos. Sim, as palavras são a moeda do reino. Ousadamente falo palavras que operam maravilhas.